Bom dia, oitavano B. Vamos continuar aí com o nosso assunto, pessoal. Hoje é dia 9, quinta-feira. Então, vamos continuar aí a página 350. Como eu falei para vocês na última aula, nós vamos ver hoje alguns instrumentos de medição meteorológica, né? E os seus parâmetros, ou seja, o que esses instrumentos são capazes de medir, tá? Nós temos aparelhos, pessoal, que medem somente um parâmetro, tipo lá, um aparelho mede somente temperatura. Nós temos aparelhos que medem mais de um parâmetro, ele pode medir, vamos supor, temperatura e pressão atmosférica, pressão atmosférica e umidade relativa do ar, assim por diante, tá? Então nós vamos ver aí o que ele está dizendo aí sobre isso. Os instrumentos de medição meteorológica consistem em todos os equipamentos utilizados para identificar os parâmetros do tempo e obter os dados para estudo. Temperatura, vento, pressão atmosférica, evaporação, precipitação pluvial, umidade relativa do ar e radiação solar são parâmetros medidos pelos instrumentos meteorológicos. Então, eles podem medir aí todos. Vamos ver o primeiro parâmetro aí, pessoal, que é temperatura, que é um parâmetro que nós estamos mais acostumados, porque é um parâmetro meteorológico que a gente tem acesso a ele todos os dias, né? A gente, nas grandes cidades, nós temos vários termômetros instalados e eles detectam a temperatura daquele ambiente naquele momento. Nós aqui na nossa cidade, nós temos um só que faz isso, né? Mas é um fator meteorológico, tá? É um parâmetro meteorológico e quem mede esse parâmetro é o termômetro, né? Que a gente conhece, tá? Então, ele está dizendo lá, há termômetros que indicam a temperatura do exato momento em que é medida e outros que verificam as temperaturas máxima e mínima de determinado dia. O equipamento, que além de medir, registrar as temperaturas continuamente, é chamado de termógrafo. A medição de ambos é feita em graus Celsius. Ou seja, pessoal, então nós temos lá dois tipos de termômetro. Esse termômetro que nós temos aqui na cidade é o termômetro onde a gente vê a temperatura, né? Somente da temperatura máxima. A gente não tem lá temperatura mínima para hoje, tal, temperatura máxima, tal. Então o termômetro ele verifica a temperatura naquele momento, tá? É aquele momento, qual é a temperatura que nós temos naquele momento. Ele não faz a diferença de temperatura mínima ou máxima. Nós temos o termógrafo, que é um outro equipamento relacionado à temperatura, que faz exatamente isso. Ele vai detectar a temperatura mínima e a temperatura máxima, tá? Aí na página 351, nós temos exemplo aí de termômetro. Então, nós temos lá, ó, termômetros no interior de um abrigo meteorológico. O de cima indica a temperatura máxima do dia e o de baixo a temperatura mínima. Eles são acoplados, tá? E um vai determinar a máxima e outro a mínima. Do outro lado, nós temos lá, termógrafo bimetálico, medindo e registrando continuamente as temperaturas do ar. Então, esse daí, ele já vai medir a mínima e a máxima, tá? Um mede a mínima e a máxima ali naquele período. Um outro parâmetro que é medido, que é muito importante para a meteorologia, é o vento, né, pessoal? Nós vimos vários tipos de vento, né? Aí ele diz lá, como estudamos o anemômetro é um instrumento capaz de medir a velocidade do vento em metros por segundo. Esse equipamento pode apresentar, vinculado a ele, uma peça semelhante ao anemoscópio, que permite a medição da direção do vento em graus.
A velocidade também é medida pelo anemógrafo, sendo registrada de maneira contínua. Então, nós temos aí, né, um anemógrafo que vai medir a velocidade do vento, né, a intensidade desse vento e a velocidade, né. Então, esse aparelho aí, pessoal, é o que deveria ter captado lá, né, os sensores desse aparelho deveriam ter captado a velocidade desse vento que estava chegando em questão de minutos, né, lá no sul, porque é rápido, a velocidade do vento ela aumenta em questão de segundos, né. Um outro parâmetro aí é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica aí, vocês olhem aí que tem o barômetro, né? Existe o barômetro e o barógrafo para medir a pressão atmosférica. O barômetro, ele é o mais usado. Tem aí à direita aí da apostila. Ele é simples, pessoal. E também usando mercúrio, né? Que a gente sabe que é um elemento altamente tóxico, né? E esse barômetro, ele é muito simples, pessoal. É como se fosse é um recipiente, onde esse recipiente, ele é preenchido com mercúrio líquido, né, até um certo ponto, e aí tem uma coluna de vidro, aonde tem uma parte dessa coluna é fechada e a outra ela é aberta. E aí como que funciona? Coloca-se essa coluna, tá? Dentro desse recipiente com mercúrio, tá? E quando ocorre a variação da pressão atmosférica, por questão de pressão atmosférica, o mercúrio ele sobe nessa coluna, tá? E essa coluna ela é toda graduada. Aí olha-se lá nessa coluna e vai fazer a leitura, né, da pressão atmosférica, tá? Por isso que a pressão atmosférica a unidade de medida da pressão atmosférica é milímetros de mercúrio, mmHg. MM milímetros, né? Hg é o símbolo do elemento químico mercúrio, tá? Então, a pressão atmosférica ela é medida em milímetros de mercúrio, tá? Existe o outro aí, o barógrafo também, tá? Ele não é assim muito utilizado, ele é um pouquinho mais complicado, tá? Porque ele usa como se fosse não, é um tipo de papel específico que é enrolado nesse, tipo esse tubozinho ali, né? E tem um braço como se fosse uma caneta, né? Que ela vai passando ali, vai registrando, tá? Vamos ver o que ele diz aí. Pressão atmosférica. Esse parâmetro é medido por um instrumento chamado barômetro, aparelho composto de uma coluna de mercúrio no interior de um tubo com a boca virada para baixo em um recipiente que também contém mercúrio. Dependendo da pressão do ambiente, a coluna pode aumentar ou diminuir, indicando a medida em milímetros de mercúrio, mmHg. O instrumento que mede e registra a pressão atmosférica é chamado de barógrafo, né? Também existe esse barógrafo aí. Então, simples. Um outro parâmetro, o quarto parâmetro aí, né, é a evaporação. Para medir a evaporação também, pessoal, é algo bem simples. Tem um reservatório, tá? É construído um reservatório num determinado local, sempre, todos esses aparelhos, eles têm que ser colocados, eles são colocados em locais, numa área bem livre, né? Que não tenha nada que possa interferir ali. Então, ele é um recipiente com uma certa quantidade de água, não pode ser totalmente cheio, tá? Fica-se um pouco de água. Ele não pode ser profundo também, porque senão vai interferir nessa evaporação. Tem uma profundidade razoável, né? Não pode ser muito profundo. E ele fica ali exposto, né, à temperatura ambiente. E é colocado nele um aparelhinho, tá? Não me lembro agora o nome desse aparelhinho, mas nós vamos ver agora. E esse aparelhinho vai registrar
tá? Ele é todo graduado também em milímetros, tá? E aí, de tempo em tempo, o meteorologista vai lá e olha aquele aparelhinho e ele vai conseguir detectar ali, né, quantos milímetros que eu tenho de água ali. O que a diferença disso daí é o que evaporou, né? Vamos supor lá, ele mediu 2 horas da tarde. Ele foi lá, não, vamos supor, ele mediu de manhã, 8 horas da manhã. Ele foi lá, olhou, o aparelhinho estava lá, medindo 10 milímetros. Tá? Quando foi 3 horas da tarde, ele foi, o aparelhinho estava medindo lá 40. Poxa vida, mas nesse período aí, o período em que o sol está mais intenso, está mais quente, né? Meio-dia, 2 horas, o sol está quente, vai evaporar mais. Então ele vai lá e mediu aquilo ali, ele vai ver quanto que evaporou de água. Então isso daí é a medição da evaporação. Vamos ver o que ele diz aí. A medida da evaporação da água em corpos d'água é realizada por evaporímetro. Tá aí, pessoal, o nome do aparelhinho que eu não lembrava. Evaporímetro e tanques evaporimétricos, que é esse tanque que eu falei onde é colocado a água. Um tanque evaporimétrico corresponde a um reservatório raso de água que contém em seu interior um objeto flutuador preso a um micrômetro, instrumento que mede em milímetros a variação da profundidade da água. À medida que a água evapora, ocorre a variação na medição do micrômetro, que é verificado periodicamente. O aparelhinho é micrômetro, tá, pessoal? Então, é dessa forma aí que se mede a evaporação, tá? Um outro parâmetro é a umidade relativa do ar. Então, nós também sabemos, né, pessoal, que sempre que a gente vê lá nas reportagens o tempo, né, atmosférico, quando aparece lá a previsão do tempo, né, vocês passem a observar, quando coloca lá no jornal, seja em qualquer jornal, ele nunca falou a previsão do clima, sempre fala previsão do tempo atmosférico, né? Que é o erro que tinha ali naquele jogo rápido que nós fizemos, tá? Sempre que a gente ouvir o jornal, a gente ouve eles falar a previsão do tempo, que é o tempo atmosférico. Nunca a gente ouve falar previsão do clima. Não existe, porque o clima é determinado em períodos longos. Então vamos lá. Umidade relativa do ar. Para medir, sempre que a gente vai falar de clima, sempre que a gente ouve o clima, está associado à unidade relativa do ar. Você ouve lá falar, bom, o clima a temperatura máxima que vai atingir a região, vamos supor, Nobres, hoje terá uma temperatura máxima de 32 graus. Umidade relativa do ar, 25%, ou seja, baixíssima, né? Então, sempre estão associados, sempre que fala-se em temperatura, fala-se também da umidade relativa do ar. Esses dois parâmetros caminham lado a lado, tá? E existe também um aparelho que mede essa umidade relativa do ar, tá? Então, vamos ver lá o que ele está dizendo. Esse aparelho, pessoal, que mede essa umidade relativa do ar, chama-se psicrômetro, tá? É uma palavrinha que eu nunca consigo falar direito, mas é psicrômetro, tá? Ele diz lá, o parâmetro responsável por medir a umidade do ar é o psicrômetro, composto de 2 termômetros dispostos lado a lado. Um termômetro é seco e mede a temperatura ambiente. O outro tem o bulbo envolvido por uma gaze permanentemente molhada. A evaporação da água na gaze faz com que o termômetro
indique uma temperatura inferior à do termômetro com bulbo seco. Em dias com baixa umidade, a redução da temperatura do termômetro com gás é maior, assemelhando-se à do outro aparelho quando a atmosfera apresentar umidade relativa de 100%. A umidade é medida em porcentagem e a medição com o registro contínuo do parâmetro é realizada pelo higrógrafo, outro instrumento capaz de verificar a umidade relativa do ar. Então, pessoal, nós temos aí esses dois termômetros, né? Ele é dentro de uma coluna, eles são lado a lado. Um é seco e o outro vai ter o quê? Ele é envolvido, tá, num gás molhado, tá? Por que num gás? Não pode ser num outro tecido qualquer? Não, porque o gás ele absorve mais, tá? Então ele vai ser mais fácil de a gente ver essa umidade do ar. Aí o que acontece? Um registra lá o parâmetro do ar seco, né? E o outro molhado, né? A hora que aquela gase secar, você vai ter determinado ali a umidade relativa do ar. É o que acontece, pessoal, quando a gente, eu acho que vocês já ouviram falar isso. Ah, o clima está muito seco, coloca lá no quarto uma toalha molhada, né? Se você molhar uma toalha em climas bem secos, você molhar uma toalha e deixar ela estendida em qualquer parte do seu quarto, ela certamente vai, de manhã, ela vai estar seca, né? Por quê que ela vai estar seca? O seu quarto ali fechado, ele vai funcionar como se fosse o outro termômetro, né? Seco. E aquela toalha ali, como o local ali, o seu quarto, vai estar muito seco, ele vai absorver toda a água que tem ali naquela toalha molhada, né? E aí a gente fala, nossa, realmente, né? A toalha amanhece sequinha. Fala, poxa vida, como tá realmente, não tem umidade no ar, né? Então, é mais ou menos assim que funciona, tá? Um outro parâmetro, precipitação pluvial, ou seja, estamos falando aí de chuva, né? Capaz de captar a precipitação pluvial, o pluviômetro é composto de um cilindro graduado milimetricamente desde sua base. À medida que chove, o nível de água que entra no cilindro aumenta e, ao parar de chover, é possível verificar quantos milímetros de chuva caíram. O pluviógrafo realiza coleta semelhante ao pluviômetro, com a diferença de que contém um mecanismo de registro, tá? Então, tem lá o pluviômetro, ele já tem um mecanismo que o próprio aparelhozinho registra. E o pluviógrafo, não, você tem que ir lá e fazer a leitura, tá? Aí do lado tem lá uma foto de um pluviógrafo. Um outro parâmetro, pessoal, é a radiação solar. Então, nós temos dois instrumentos aí que a gente pode medir a radiação solar. O piranômetro e o heliógrafo, tá? Ele diz lá, os instrumentos responsáveis por medir as variações na intensidade da radiação solar são o piranômetro e o piranógrafo. O heliógrafo, por sua vez, mede e registra o período de insolação em horas ao longo de um dia. Ele queima uma tira de papel durante o período de insolação, cabendo ao meteorologista realizar cálculos que relacionam o trecho queimado com o número de horas correspondentes. Então, pessoal, esses dois aparelhos aí, esse heliógrafo, eu acho assim muito interessante,
porque é um papel realmente, um papel específico, claro, não é qualquer papel, né? Ele fica ali dentro dele, tá? E quando a radiação é muito intensa, ele vai queimando, tá? Então aquece, a radiação solar aquece esse papel ali e ele vai queimando, tá? E aí o profissional vai lá e olha, né? Ah, começou a queimar aqui. Então quanto tempo vai demorar para queimar todo esse papel? Aí ele vai monitorando isso em horas, tá? Bem interessante esse aparelho aí, tá? E o outro ali, pessoal, ele vai fazendo ali, é de uma outra maneira ali. Ele vai registrar o período de insolação, né? Em horas assim, tá? Olha, pessoal, para falar a verdade para vocês, eu não sei assim o nome de alguns cientistas que inventaram alguns desses aparelhos, mas vou te falar, viu? Eu não sei assim o porquê desses nomes tão complicados, né? Poderiam ter simplificado isso daí pra gente, porque olha, e que cabeça, né, desses caras, né? Cientista é foda, cara, desculpa a palavra aí que eu usei, mas realmente eles inventam cada coisa. E se não fosse, né, ainda bem, né? Tem um cérebro assim brilhante, né? Graças a Deus, porque se não fossem esses cientistas aí, a gente estava ferrado mesmo, né? Então aí, pessoal, esses equipamentos aí com nomes estranhos, tá? Alguns mais simples, outros mais complexos, são os equipamentos que medem um parâmetro só, tá? Um único parâmetro. Mas tem equipamentos que medem, como eu já falei para vocês, tem equipamentos que medem mais de um parâmetro. Então, nós vamos passar a ver quais são esses equipamentos que medem mais de um parâmetro. É claro, pessoal, que esses equipamentos que medem mais que um parâmetro são equipamentos de alta tecnologia, são equipamentos com um custo muito maior, né? Um custo muito maior, tá? Ele diz lá, ó, instrumentos que medem mais de um parâmetro. Além dos instrumentos mencionados, a coleta de dados sobre o tempo também é realizada por outros equipamentos, como os balões meteorológicos, os radares e os satélites, que realizam medições de diversos parâmetros simultaneamente. Falando nisso, pessoal, eu não sei se vocês viram uma reportagem semana passada sobre dois astronautas que caminharam, literalmente, caminharam, tá, no espaço para poder trocar a bateria de uma sonda espacial. Ou seja, isso eu acho que essa foi a terceira vez que isso aconteceu no mundo. Se eu não me engano, foi a terceira vez já que isso aconteceu. Eles caminham literalmente, tá? Para poder trocar a bateria de uma sonda espacial. Veja só que fantástico, né, pessoal? É assim, procurem saber sobre essa reportagem que vocês vão entender mais, né? Quando a gente diz caminha, né? Eles não estavam em pé, claro, né? Mas caminhando, gateando-se, tá? Por causa da pressão atmosférica, né? Mas é bem interessante, pessoal. Para quem não viu essa reportagem, procura na internet e vocês vão encontrar muito interessante essa reportagem. Então, nós vamos começar a ver aí esses instrumentos que podem medir mais do que um parâmetro, tá? Mas isso nós vamos fazer, pessoal, na nossa próxima aula, tá? Por hoje tá bom demais, né? Fiquem com Deus, beijo a todos.